E aí, galera? Salve, salve, moçada! Salve, salve! Seja bem-vinda, seja bem-vindo. Estamos aí, História da Arte e Literatura! Tamo junto mais uma vez, meu caro! Joãozinho! Grande Joãozinho! É grande sim, pessoal. Não vai na onda dele, não. Ele é grande sim. A gente sabe que ele é grande. Vou dar um passo pra frente e ficar um pouquinho maior, galera. Então, sejam bem-vindos e sejam bem-vindas. Muito bom estar aqui. Olá, é uma alegria poder compartilhar esse momento incrível aqui com o grande João. Tá? Apesar dele dizer que não, mas... E o enorme Nelson. O enorme Nelson. Você me engrandece. Ah, para. Então vamos lá. O que nós vamos estudar hoje, Joãozinho? Vamos falar de História da Arte, que é um conteúdo que cai muito no Enem, todo o Enem, e não só uma questão, às vezes 2 questões, 3 questões de História da Arte, 4 questões, né? Varia aí, mas sempre cai e sempre cai bem. E muito atrelada à literatura, porque a literatura ligada também muito aí às tendências artísticas, então acompanha direto. Então espero que vocês gostem. Fizemos aí o melhor que tínhamos aí pra vocês e vamos lá, Joãozinho, vamos trabalhar. Bora, então. vamos lá, bora. O que a gente precisa aí? Tá, vai você aí, eu vou ficar no chat aqui. Então o Joãozinho vai acompanhando o chat ali. E vamos trocando. Quando falamos o pessoal já tá rindo aqui, cara. Qual é a tua altura? Não, vamos começar por aí. Então, qual é a tua altura? A minha altura? É. Ah, é só 1,90, ó. 1,90, eu tenho 1,58. Tá quase lá. O Joãozinho pequenininho demais. Mas qual era o tamanho de Napoleão? Pois é, Getúlio Vargas, né? I'm a little bit Napoleão. E o Almirante Nelson? Não tem ninguém grandão, cara. O maior que eu conheço é o Barack Obama, não tem ninguém, cara. É isso aí, então, meu querido. Olha lá, Batalha do Rap, tô pedindo aqui. Bora, rap, vai rolar. Ó, tem que dar like pra gente aí, daí vai ter Batalha do Rap aí o Joãozinho no final. Já pensou que loucura? Eu e o Isso Joãozinho aí. na Batalha do Rap. Então, povo, quando vamos falar em história da arte e quando vamos falar também em literatura, temos aí uma coligação. E aí a gente tem que ir direto porque nós chamamos de vanguarda. Tá? Então, vanguardas europeias. O Enem, ele se concentra bastante no que nós conhecemos como vanguarda. As vanguardas é uma palavra de origem francesa, avant-garde, né? Os que vão à frente do exército nas batalhas. Então, vanguarda é um pioneiro, né? São pioneiros. E esses pioneiros são pioneiros artistas. Os artistas têm uma enorme sensibilidade, eles conseguem perceber o Zeitgeist, o espírito do tempo, muito antes do que as outras pessoas. E aí o que acontece? As vanguardas, elas vão abrir caminho, elas abrem frente para mudanças históricas, mudanças na literatura. E aí o que vamos ter que estudar aí e prestar bastante atenção e focar? É uma nomenclatura atribuída a diversas tendências artísticas que emergiram na Europa nas primeiras décadas do século XX, muitas delas influenciadas pela Primeira Guerra Mundial. As vanguardas pretendiam questionar e romper tudo que veio antes. É muito interessante porque eles pretendiam romper, mas nós percebemos que eles ainda têm muita permanência do que veio antes. É impossível romper completamente, eles ainda permanecem um pouco da arte acumulada. A vanguarda, ela é herdeira de uma acumulação de conhecimentos artísticos durante toda a história. Só que eles se pretendiam dizer, não, nós vamos quebrar, nós vamos fazer novas experimentações, nós vamos cortar relações com o passado. Isso é praticamente impossível do ponto de vista histórico. Consolidaram a base da arte moderna que viria a seguir durante o século XX. Então, vanguarda, né? Da onde vem vanguarda? E a imagem, né, Joãozinho? Deixa eu entrar aqui. Vai lá, João. Ó, primeiro aí, galera, saudade de vocês aí. Vai ter paródia, eu trouxe o violão, tá aqui, o Nelson vai cantar, você vai ver, dançar, vai fazer performance, aguardem, tá? Mais ou menos. Tá? Vai ter paródia, obrigado aí, galera do Litera Brasil aí, pessoal que é da minha altura, tamo junto, e estão falando que o meu áudio tá estourado, Vitor, o áudio estourado, veja aí. E daí o Nelson estava falando sobre essa questão da vanguarda, e o termo vanguarda, ele quer dizer que está algo à frente do seu tempo. É um termo militar, estava falando de Napoleão aí, né? Algo que está à frente da guarda, à frente do exército, sei lá, os batedores, alguma coisa assim, certo, Nelson? Então, nas vanguardas europeias do século XX, nós vamos ter novos rumos para a arte que vão chegar, inclusive, até os dias de hoje. Essas vanguardas do início
início do século XX, elas influenciam, inclusive, a arte contemporânea que nós vamos falar hoje também, galera. Pô, fica aí, pessoal, avisa pra todo mundo chegar, porque a arte contemporânea, pouquíssima gente consegue matar as questões. Vamos falar muito sobre, né, Nelson? A arte contemporânea hoje. Bom, mas estamos então no começo do século XX, vanguardas estão abrindo o caminho para os novos rumos da arte e a coisa mais importante é a ruptura que elas trazem com a tradição. E o que é a tradição para os vanguardistas? É a arte renascentista, cara. Aquilo que já era antigamente vanguarda, agora é tradição. Porque o Renascimento foi uma vanguarda, representou uma grande mudança do seu tempo, certo? Mas agora, passados séculos, a arte renascentista é vista como tradição. E os vanguardistas vão romper com ela. Tanto é que tem o Marcel Duchamp que faz aí um cavanhaque na Mona Lisa. Imagina, cara, a Mona Lisa, uma das pinturas mais importantes da humanidade, de um dos pintores e artistas mais importantes da história, e vai lá o Duchamp e faz um bigodinho, um cavanhaquinho. Ou seja, essa é a atitude dos vanguardistas. Propor novos rumos e romper com o padrão tradicional, especialmente da tradição renascentista. Bora, Nelson, vem pra cá, é você agora aí. Fala aí do contexto. Joãozinho, a Alana falou que nós parecemos aquele filme Irmãos Gêmeos, o Schwarzenegger e o Danny DeVito. Danny DeVito. Pô, que referência boa essa, hein? Lembrança, Alana. Filmão das antigas, né, cara? A Alana é das antigas. Legolas e Hobbit lá, o Frodo. Só filme clássico. Filme clássico da sessão da tarde. Vai. Então, povo, quando nós falamos de vanguarda, estamos falando do quê? Estamos falando da virada do século XIX para o século XX, entrada do século XX. Como se chama esse período? Olha aí, para quem vai fazer prova de história aí, minha gente. Belle Époque, a bela época, a época bela. Um termo em francês porque a língua mais importante naquele momento no Ocidente é o francês, é a segunda língua. Né? Então, se você fosse chique, você falava francês, por isso que os termos aqui aparecem às vezes com essa nomenclatura em francês. É o período do imperialismo, é o período do neocolonialismo. Os europeus estão invadindo o continente africano, o continente asiático, estão extraindo riquezas, estão explorando esses continentes. Então, o imperialismo, o neocolonialismo que vai buscar matéria-prima, mão de obra, mercado consumidor para a segunda revolução industrial. Aqui está florescendo, emergindo a sociedade de consumo. Então, nós temos a segunda revolução industrial com força total, o consumo, a aceleração do tempo, a aceleração do processo industrial, expansão dessa sociedade, e ela é herdeira da segunda revolução industrial. A eclosão da Primeira Guerra Mundial. É óbvio que essa busca frenética, essa busca enlouquecida por riquezas, por recursos, vai fazer com que os europeus se choquem. Os choques de interesses entre britânicos, alemães, franceses, russos, vai levá-los à Primeira Guerra Mundial. Então, o que vai acontecer, minha gente? O caos absoluto, o absurdo acontece na Europa. É difícil de acreditar no que estavam vendo aqueles artistas na Primeira Guerra Mundial. Estavam vendo seus amigos morrerem no campo de batalha, em trincheiras, ou feridos drasticamente com bombas de gás de cloro, gás mostarda. Então, essa guerra escancara o quanto que essa Europa ainda não havia progredido. Havia uma promessa da Segunda Revolução Industrial. Nós vamos progredir, nós vamos enriquecer, e de repente você tem o caos da Primeira Guerra Mundial. E é nesse momento que você tem o desabrochar de filmes como Nosferatu. Né? Filmes que classicaço. são... filmes do expressionismo alemão, né? Aqui é o expressionismo alemão... Muito anti-Crepúsculo. Ele lembrou do Crepúsculo. Mais ou menos Crepúsculo. O Nosferatu... Esse é vampiro raiz, né? Vampiro Nutella. Esse conseguiu ser pior do que o do Bram Stoker. Então é um vampiro muito sombrio, muito assustador. Os filmes feitos na Alemanha, do expressionismo alemão, são filmes sombrios. Então, quando você olha para o cinema, você vê essa sombra. É a ideia de um pessimismo em relação ao progresso. De repente, a Belle Époque se transforma em sombra, em escuridão, em trevas, Drácula. Então você tem a destruição. Ou então você tem filmes como Metrópolis. Né? Um filme futurista que, se você ver, se um dia tiverem tempo, quando passar o Enem, quiser relaxar, você vai assistir esse filme Metrópolis, você vai ver, poxa, 1927,
Aí você vai dizer, não, Fritz Lang, como é que ele conseguiu esses efeitos? Ele não tinha computação gráfica. Mas é um futuro sombrio, é um futuro frio, é um futuro sem vida, não há árvores. Então, eles veem já que a segunda revolução industrial, Joãozinho, está apresentando algumas falhas. E que todo aquele progresso prometido não aconteceu. Então é uma decepção. A vanguarda ela emerge nessa decepção com aquele mundo sombrio. Então temos a emergência da ascensão do fascismo. Então você tem a emergência e a ascensão do fascismo. O fascismo, na realidade, é o seguinte, olha, o liberalismo não funcionou, todas as promessas do século XVIII falharam, do século XIX falharam, e o fascismo ele vem com uma proposta, e a proposta é governos autoritários, intervenção do Estado na economia, a personificação dos ditadores, como Benito Mussolini, ou Adolf Hitler, ou Salazar em Portugal, ou Franco na Espanha. Show. Período de glorificação da violência, né? E tem uma coisa aí que eu queria falar. Eu posso falar daqui, me focarem, né? Crepúsculo é legal, galera, falando que tá tudo certo. Cada geração com o seu vampiro tá lindo lá. E o ator é muito bom, vai fazer o Batman agora. Nossa. Tá, e tem uma referência aí, cara. Quem gosta de Queen, tem o clipe de Radio Gaga, que o cenário de fundo de Radio Gaga é a imagem do filme Metrópolis, cara. Só para você ver o quanto essas vanguardas chegam até a nós nos dias de hoje, tá? O próprio Crepúsculo, o próprio Drácula do Bram Stoker puxam muita dessa influência desses filmes que comentaram aqui, foram feitos lá nos anos 20, né, do século passado. Então, Radio Gaga, Queen, depois dá uma olhadinha no cenário de fundo, é o mesmo cenário de Metrópolis. Show? Então, vanguarda, Joãozinho, vai emergir aonde? Vai emergir nesse momento triste. Então, olha, o cinema, você tem o filme, o cinema, a arte, ela vai te passar a sensação de esmagamento, de angústia, de dor, de desespero dessa população que está um pouco decepcionada. Então, as vanguardas, quem são as vanguardas europeias? Então, nós temos o expressionismo, com esse quadro aí famosíssimo, que vale milhões e milhões de dólares, né, do Monk, que é o Grito, né? É a galera, depois vendo o resultado do Enem, me dei muito bem. Então o expressionismo. Então expressa distorções sociais geradas pela industrialização. Veja, as cores, o verde, o azul, você vê ali, parece que está tudo vibrando ao redor. Então é uma necessidade de mostrar que tem algo de errado. O uso de cores vibrantes e distorcidas, ele revisita o gótico, o místico. Isso é o expressionismo. O desligamento com o real, então buscam fugir do real porque a realidade está muito triste, então vamos fazer algo mais fantasioso. E a prioridade do eu, né, e sua visão pessoal do mundo. Cara, só deixa eu dar um intervalo aqui, cara, porque, cara, que qualidade da nossa audiência. Eles falaram de um filme surrealista do Buñuel, que tem o olho da cabra furado. Pra quem não sabe, então é o Cão Andaluz, do Buñuel. Pô, sensacional os comentários aqui, cara. Vocês são demais. E Crepúsculo é lindo sim, tá bom? eu admito. E teve uma participação do Salvador Dalí. Isso, Salvador Dalí faz o roteiro junto com o Buñuel. Sim, Bora! Olha a qualidade dessa nossa audiência, cara! Olha o nível dessa audiência, cara! Muito bom, muito bom, muito bom! Total. Vai ter paródia, calma aí, bora, vamos! Então, nós temos, além do expressionismo, nós temos, por exemplo, outras tendências, como o cubismo, né, representado em Guernica. Então, a decomposição de figuras, a redução de desenhos e formas geométricas, o rompimento com a perspectiva, o descompromisso em representar a realidade, a representação de todas as partes de um objeto no mesmo plano. Então, o cubismo, ele faz já essa quebra, ele está dizendo o seguinte, olha, existem outras maneiras de você ver o mundo. Nós vemos o mundo apenas de uma maneira, mas ele é muito mais do que isso. Então, eles estão tentando alargar as tuas fronteiras de percepção. Quando tem gente que diz, mas o Picasso não sabia desenhar. Bem, mas se você ver as primeiras pinturas que o Picasso fazia, meu Deus, é muito bom, cara, é quase fotografia. Ele era um grande artista. Sim. Só que chega num nível tão sofisticado de entendimento da realidade do mundo em que ele vive, que ele diz, olha, eu quando vejo alguém, eu não vejo completamente essa pessoa, eu gostaria de vê-la completamente. Então ele diz o seguinte, olha, nós não podemos, nós estamos muito limitados, nós podemos ver o mundo um pouco mais além do que ele pode nos mostrar. E o cubismo está propondo isso, porque quando ele mostra uma figura, ele mostra todos os ângulos de percepção dessa pessoa. Então você não tem aquela representação de perfil, você tem o lado direito e o lado esquerdo ao mesmo tempo. Então eles já estão dizendo, você não precisa ver de uma única maneira, você pode ver fora da caixa.
E esse ver fora da caixa é a proposta da vanguarda. É quando você não precisa mais representar a realidade. O abstracionismo já é uma fuga da realidade, então é uma arte subjetiva, uma arte figurativa, ela está fugindo, não precisa mais, o real já é mostrado pela fotografia, então você pode mostrar o que você sente, não há mais o compromisso com a realidade ou com o academicismo. As academias impunham regras aos artistas e esses artistas estão clamando pelo quê? Liberdade. Queremos liberdade de ação. Isso você vai ver, por exemplo, no modernismo aqui no Brasil. Que é muito forte aqui no Brasil, essa busca pela liberdade de ação mais distante das academias. Olha, a galera tá perguntando aqui se é a última aula, certo? E outras referências aqui, citaram Woody Allen, Meia-Noite em Paris, que fala sobre toda essa galera, o Dali, o Hemingway, e sensacional, que audiência, batemos mais de 1000 likes, e a hora que chegar em 2000, rola a paródia. E em 3000, o rap do Nelson, performance. E eu vou improvisar, hein? Vamos lá. Então, representação dos objetos a partir de perspectivas baseadas em sentimentos e não no que você vê, é o que você sente. Então, é um sentimento, não uma visão, uma imagem de algo que você conhece. Talvez algo que você sente e que às vezes não é possível descrever. O Joãozinho sabe que nem tudo é possível ser descrito. Uso de formas simples, assim como cores e linhas, e o Kandinsky é considerado um dos maiores representantes desse período. Futurismo. O futurismo é um momento bastante importante dessa transição que a gente chama de idade moderna da arte moderna para a arte contemporânea, a arte pós-moderna, porque o futurismo ele está conectado com o fascismo, então está muito ligado ao fascismo. Eles valorizam o militarismo, eles valorizam a tecnologia, os artistas futuristas, eles valorizam o progresso. Então, o futurismo, aliás, ele é bastante criticado por esse engajamento político, né, Joãozinho? Então... Tem uma pergunta que a gente já responde aí, qual a diferença entre cubismo e abstracionismo. Você já vai chegar no abstracionismo, né? A diferença entre os dois. Mas já falamos, tá? É só pra dizer que tem essa pergunta aí. Guarda essa. Tá bom. Tá, vai. Vamos lá. Então o futurismo foi fortemente influenciado pelo movimento literário do Manifesto Futurista, do Filippo Tommaso Marinetti, de 1909, valoriza o industrialismo, o uso das tecnologias, do progresso, da velocidade, das grandes cidades, das metrópoles. Então o futurismo valoriza bastante isso. A proximidade com o fascismo, essa é a crítica, o encantamento com a urbanização. Então foi um movimento bastante importante. O surrealismo, a gente acabou de falar de Salvador Dalí, né? Então o surrealismo ele vai flertar bastante com a psicanálise de Freud, então ele trabalha muito com os sonhos, com o desconhecido, que nós podemos buscar respostas no interior da gente mesmo. Então essa é uma obra do Magritte, né? Então o Magritte é um grande pintor e ele sempre traz obras questionando. Tem uma dele do cachimbo, em que ele desenha um cachimbo e ele diz, isso não é um cachimbo. Mandaram aqui agora, namore alguém que olhe você como o Joãozinho olha pro Nelson dando aula. Mas é que ele dá show, ele não dá aula, né, cara? Então a gente fica encantado pelo conhecimento desse homem. Não sabemos o que mais admiramos, se é o homem ou o conhecimento. Esse George Clooney aqui, meu Deus, José, brasileiro, tupiniquim. Olha, pessoal, ele tá me deixando constrangido. Comentaram aqui, velho. Não, é que, dar aula com o Joãozinho é uma honra. Então, eu que me sinto honrado de trabalhar com ele, muito pelo contrário. Digamos que a gente soma honra recíproca. Aqui, honra recíproca. A recíproca é verdadeira. Somando dá um homem e 75%. Vai. Então, o surrealismo, ele critica o excesso de racionalismo. Ele está dizendo, a gente chegou no limite, cara, não dá para racionalizar tanto. Tá na hora de viajar, tá na hora de criar, tá na hora de inventar coisas diferentes. Chega, é muito racionalismo e o racionalismo nos leva à guerra. Então não vale a pena viajar muito nessa razão. Representação dos sonhos, imagens surreais. Eu acho que o Salvador Dalí foi o melhor representante desse momento. A liberdade, espontaneidade imaginativa, objetos sem relação entre si, fora do lugar, às vezes elefantes com pernas de girafas, ou relógios derretendo. Salvador, eu acho que a obra mais icônica é a do Salvador Dalí, o tempo derretendo. Ele consegue descrever o que é o tempo se desfazendo nas nossas mãos, escapando pelo meio de nossos dedos. A gente não tem o controle do tempo.
o uso de recortes, de colagens. Então, e a obra é icônica mesmo. O que celebra a passagem? Então o Joãozinho começou a aula mostrando aqui uma brincadeira que o Marcel Duchamp fez com a Mona Lisa, colocou o bigode, cafanhaque na Mona Lisa. Mas a grande obra de Marcel Duchamp, o grande desafio dele, era o urinol. Eu sei que há controvérsia, se você for procurar hoje na internet, você vai ver que não foi o Marcel Duchamp, provavelmente, que mandou esse mictório para o museu. Foi uma amiga dele, que era atriz, que morreu em seguida, e ela era mulher, e ela ficou com medo, e ele meio que assumiu a responsabilidade de mandar um mictório. Mas quem mandou e quem teve a ideia foi uma amiga que era atriz na Bélgica, ela faleceu, e ele nunca desmentiu isso. A gente descobriu agora através de pesquisas e através de cartas que ele trocou com um amigo, e que foi uma amiga atriz que teve a ideia de mandar um mictório. E por que o mictório? Tem aluno que interpreta, tem pessoas que interpretam isso errado. O mictório é o seguinte, é o absurdo. Então, se você mostra isso aqui para o teu familiar, ele diz assim, ó, é um absurdo o cara mandar um mictório para o museu. Ele tá certo, porque essa era a intenção do Marcel Duchamp. Dizer o seguinte, a gente vive no inferno do absurdo, isso aqui é um absurdo, Primeira Guerra Mundial, não faz sentido, nós estamos matando os nossos irmãos, vizinhos, não faz sentido. Onde que a Segunda Revolução Industrial nos meteu? Nessa droga de guerra, nesse inferno em que vivemos. Então, ele está fazendo uma crítica, então ele diz, nada mais faz sentido. Tudo faz sentido, tudo é história ou nada faz sentido, ou tudo é arte ou nada é arte. Então, foi mandado o mictório e foi assinado. Ele inventa um pseudônimo, assina, e aí ficou... Sabe o que chocou o Marcel Duchamp? Que as pessoas ficavam... que lindo! As pessoas... Ele dizia, isso aqui não é arte, mas as pessoas estão interpretando como arte. A gente perdeu completamente a noção de realidade. Então, ele está questionando o mundo em que ele vive. É tão absurdo que as pessoas entendem que o mictório assinado é arte. Então ele diz, agora eu entendo por que a gente fez a Primeira Guerra Mundial. Porque a gente perdeu totalmente a noção. Então essa é a grande crítica do Marcel Duchamp. E tem gente que não entende, isso é uma crítica, isso não é arte. E ó, mais duas referências que mandaram aqui, ó. A Invenção de Hugo Cabret, que é o filme do Spielberg sobre o grande Millet, que é um dos fundadores do cinema, o cara que fez Viagem dans la Lune. Pesquisa, a galera perguntou aí, onde eu encontro esse filme? Cara, vai no YouTube. Você consegue assistir Nosferatu, você consegue assistir Metrópolis, você consegue assistir outro que citaram aqui agora, o Gabinete do Dr. Caligari, irmão, que é sensacional, né? Então, referências demais. E daí falaram que no final você tem que me levantar que nem o Rei Leão. Entendeu? Tem tudo pra dar errado. Tudo pra dar errado. Mas tudo podemos chegar. Um desastre. Se chegarmos em 3.000, talvez. Quem sabe? A galera aí é o like, são os likes, né? Então, galera, Hugo Cabret, sim, filmaço, tá? E o Gabinete do Dr. Caligari, também grandes referências da nossa audiência. Que audiência qualificada, hein? Nossa, hein? A prova total. Olha. E a Gabriela, notei você, hein, Gabriela? Falou que várias vezes me nota, notei. Uau. Poxa, uma pessoa... Não são muitas pessoas que assistiram e que gostaram da invenção de Hugo Cabret, então é maravilhoso. Ele foi todo ambientado em Paris, na antiga estação que hoje é o Museu d'Orsay, uma estação de trem, vale muito a pena assistir, é um filme muito tocante e que na realidade faz uma homenagem aos fundamentos do cinema, os primeiros grandes diretores. Sensacional. Belíssimo. E muita gente vai atrás desses primeiros filmes por causa do Hugo Cabret. Sim. E guarda aí, aguenta que a gente vai falar sobre o futurismo e o positivismo, eles estão perguntando, e a diferença entre cubismo e abstracionismo. Vamos falar. Vai, Vamos falar. Segura. Vai longe. Então, hoje vamos terminar, 22h30 na sala? Vai terminar? Acho que é meia-noite. Envolveu teatro, música, poesia, literatura, artes plásticas em geral. Então, assim, o que é isso que o Marcel Duchamp e o grupo dele estão inventando? O dadaísmo. Então, por que tem esse nome dadaísmo? Porque eles inventaram um nome que não tinha nada a ver. Eles queriam um nome absurdo, que não tivesse sentido nenhum também. Então, dadaísmo é qualquer coisa, entendeu? Então eles fazem, se você fosse numa peça de teatro que eles faziam, não tem cré com lé, assim, é um negócio totalmente perdido, não tem tempo, não tem fala que consiga você entender a resposta. Então, eles vão muito improviso.
E eles tinham um teatro na Bélgica, em Bruxelas, principalmente, onde eles faziam essas apresentações, e que é aí que se inaugura o que a gente conhece hoje como arte conceitual, a arte interativa. Então você tem uma arte engajada, uma arte que está fazendo crítica à sociedade na qual ela está inserida. Você tem uma arte que questiona a si mesmo, está perguntando, isso é arte? Então é uma arte que se auto-questiona, que tem autocrítica, uma arte que já está envolvendo o que nós conhecemos hoje como performance. A performance é dos dadaístas. Então quando você tem instalações, é o dadaísmo. Então quando você tem um objeto tirado do seu uso, que é um mictório de uma loja de material de construção e enviada para um museu, você tem então um objeto que tem uma nova significação. Então, e aqui, a maioria dos historiadores da arte diz que não, isso aqui é a inauguração da arte contemporânea, é aqui que começa a arte contemporânea, nesse momento, com o Marcel Duchamp e seus amigos. Deixa eu fazer my bad, errei, não é Spielberg, é Scorsese, a invenção de o Cabré estão falando, e eu acho que é mesmo. E Twilight Zone, eu não vi Twilight Zone, mas eu vou ver, é muito recomendado, eu sei o que é, mas eu ainda não assisti. Duas aí, minha culpa aí, tá? Vamos. Estamos em 24 minutos já, hein? Vamos... E eles têm um conceito, tá? Esse conceito aqui é o conceito de ready-made. Já apareceu no Enem. Então, ready-made é feito para o uso. É um objeto que ele tem um uso, outro uso. Então, você pode, por exemplo, pegar um penico, pegar um copo, assinar o copo e mandar para o museu. Se você pega um copo e manda para o museu, isso é um ready-made. Você tira o objeto do seu uso inicial e você cria um novo uso para ele. Então você transforma esses objetos no que nós conhecemos como arte. E aí, dentro disso, temos o manifesto futurista. Eu vou voltar agora. Vem agora ver o chat. Vamos aí, lá. Cara. Galera, tá sensacional, cara. Eu queria só ficar vendo o chat, meu. Muito bom. Vocês são ótimos, galera. Então eu vou repassar algumas coisas aqui, né? Junto com o que o Nelson falou. Por exemplo, perguntaram ali qual a influência do positivismo no futurismo. Me corrija se eu estiver errado, né? O futurismo, ele tem essa coisa do racional, tá certo? Da técnica, né? E isso, portanto, remete ao positivismo, que é aquela ideia de que os fenômenos naturais regem o mundo, uma sociedade pautada pela razão e tudo mais, pela ciência. O futurismo, ele nada nessa praia também, ele surfa nessa onda também, tá? Mas o futurismo, ele tem mais relação com o fascismo. Por quê? O futurismo, ele prega a máquina. Eu acho legal, Nelson, não é legal assim, de repente, ter que pôr uma palavra para cada vanguarda, para na hora da prova você não confundir? Vamos resumir futurismo em uma palavra. Quando você tem filme futurista, Metrópolis, filme de ficção científica, você sempre tem o quê, cara? Você tem lá nave espacial, robô, você tem arma, e tudo isso é o quê? Máquina. Beleza? Então uma tela que tem a máquina tá muito próxima de ser uma tela futurista. E as máquinas fazem as coisas mais o que do que nós? Mais rápido. Então é uma máquina em movimento. Pegou uma máquina em movimento, tem muita chance de ser uma tela futurista. Pega aí para responder a questão do Enem. E aqui o manifesto futurista, cara. Que o Marinetti está falando, queremos exaltar o movimento, a velocidade agressiva. E ele está dizendo que um automóvel, cara, quais são as máquinas modernas que estavam chegando aí no começo do século XX, cara? iPhone? Carro? Voador? Não. Era automóvel, ventilador, elevador, aeroplano. E daí esse cara tá falando que o automóvel era mais bonito que a Vitória de Samotrácia. A Vitória de Samotrácia é essa maravilhosa escultura que está lá no Louvre, que remonta lá à antiguidade greco-romana, o mundo helenístico. E ele está dizendo que um automóvel é mais bonito que isso aqui. Ou seja, o futuro, a máquina, está sendo glorificado. E ao glorificar a máquina, ele glorifica a arma. E glorificando a arma, ele glorifica a guerra. E daí essa relação entre futurismo e fascismo. Relação muito próxima, que inclusive os futuristas vão se engajar no fascismo, e o futurismo nasce muito na Itália, muito fortemente na Itália. Então, queremos destruir os museus, as bibliotecas, e o Marinetti, que é o criador dessa vanguarda, Filippo Tommaso Marinetti, tá? E olha aqui,
Meteu o olho aqui, não tem como errar, hein, Nelson? Máquina. Olha aqui, cara, máquina, velocidade, né? O gondoliere do Depero, outra, um motociclista do Depero, e ó, engrenagens, ângulos retos e tudo mais. Você tá rindo aí, né, cara? Tá, olha aqui, ó, outra. Qual a palavra para definir? Então, definimos, ó, fala comigo aí, qual é a máquina para definir o futurismo? Qual é a palavra para definir futurismo? Para resumir futurismo? Máquina, beleza? Futurismo, máquina. Expressionismo, qual que é a palavra, cara? Deformação. Distorção do real, tá certo? O Nelson falou que nós estamos nesse período de Primeira Guerra, então futurismo e expressionismo reagem de maneiras antagônicas ao período da guerra. Por quê? Porque o futurista, ele exalta a guerra, a máquina, a arma, tudo bem? Já o expressionista, ele sente angústia em relação à guerra, tá? Ele sente essa dor da humanidade, né, entrando em guerra, os homens se matando como se fossem, sei lá, formigas, percevejos. Tá entendendo? Então, olha, qual que é a palavra então do expressionismo? Distorção, deformação do real. Esse homem não é assim, esse rosto não é assim. E o que está deformando isso? A expressão interior do grito, né, que deforma de dentro para fora o mundo. Pode ver, cara, né? Se você grita com alguém, né, você de repente distorce a tua visão. Mas não é o mundo que está distorcido, é o teu interior que distorce e deforma o mundo. O grito do Munch, e que é uma coisa aí da cultura pop, né? Quantas e quantas, né? Paródias aí, Esqueceram de Mim, pra quem tem essa referência, a máscara do filme Pânico, né? E tem um emoji, inclusive. Sim. Josinho, eu achei que era o quadro inspirado no emoji. Não é. É o contrário, tá? Beleza? Então vamos lá. Máquina, futurismo. Distorção, deformação do real, expressionismo. Vai. Cubismo. O Nelson bem falou que é a simultaneidade de perspectivas. Eu consigo ver a mesma coisa por vários ângulos ao mesmo tempo. Essa mulher aqui, ela tá de costas, tá de frente, tá de lado, tá de cima, tá entendendo? É como se eu conseguisse dar uma geral na pessoa, né? Num único momento, né? Num único frame. Tá ligado o Matrix? Aquela cena lá, clássica da Trinity, né? Aquilo é meio cubismo. Porque o cara dá uma volta, mas dá a impressão que é uma só, né? Fotografia, uma só tela, beleza? As imagens chapadas, sem profundidade, e essa geometrização do mundo, essa fragmentação do mundo. E tá, você falou uma coisa, os caras, né, tem muito preconceito com o cubismo, né? Cubismo eu também faço, essas telas aí eu faço. É só colocar 3 triângulos um em cima do outro e falar que aquilo ali é um gato. Não, cara. Esses caras, o Picasso, você falou, né? O Picasso com 14 anos, ele já sabia, ele fala assim, ó, eu com 14 anos já sabia pintar de maneira realista completa. Eu tive que desaprender a vida inteira, né, o que eu já sabia para criar essa nova forma de retratar o mundo. Então não é uns desavisado, né? O Duchamp pegou lá um negócio do banheiro e jogou na galeria, né? No museu lá, sei lá, no espaço artístico. Não, esses caras já sabiam, já eram, eles bateram no teto da técnica. Eram exímios pintores, eram exímios desenhistas, né? Escultores. Bateu no teto da técnica. Aí o cara, né, vai dizer o quê? Olha aqui, isso aqui, ó. Se você vê por um ângulo só o Guernica, a explosão, que, né, o bombardeio que né, dizima aquela cidadezinha lá da Espanha na Guerra Civil, né? Pré-Segunda Guerra, né, cara? Se só você vê pelo teu ângulo, é horrível, né, triste. Mas se você consegue reproduzir essa mesma cena por vários ângulos, essa dor se multiplica. Concorda comigo, Nelson? Sim. Como é que tá o negócio aí? Fala aí o que tá rolando aí. Você fica dando risada, fica sério. Começou a ficar sério aí e tal. Tem um monte de gente apaixonada pelo Joãozinho. E vem cá. Outra, olha aqui, ó o dadaísmo. Olha o like. 2.000 likes a minha paródia. Ai. Quanto que tamo aí? Tá. Vem cá. Escuta aqui, ó. O Duchamp sabia pintar, sabia desenhar, bateu no teto da técnica. Aí ele fala assim, irmão, o que é um bom artista? Um bom artista é o cara que sabe desenhar bem, pintar bem, e se ele não tem ideia nenhuma, cara? Aí começa a surgir a arte conceitual, o conceito de arte. O conceito é mais importante do que a realização técnica. E daí o cara faz um ready-made, né? Que ele vai tirar a função prática do objeto. Para que serve uma roda? Para colocar no chão e andar. Para que serve um banco? Para sentar.
Aí eu tiro a função prática dos dois e transformo em arte. Porque a arte é exatamente isso. Um inutensílio, como dizia Paulo Leminski. Para que serve a obra de arte? Além de para matar a questão do Enem. Mas na vida real, para que serve a arte? Tecnicamente, praticamente não serve para nada, não tem função prática. Mas alguns dizem que a arte é a coisa mais importante que a humanidade produz. Tá certo? É um inutensílio, beleza? É uma coisa inútil de certo ponto de vista, mas também talvez seja um dos fundamentos daquilo que nos torna humanos. Bonito, senhor! Meu Deus, você quer anotar isso. Eu fico gritando, pessoal. Pessoal, não assistam a minha aula aí com fone de ouvido, cara. Eu grito, eu berro, tá. E o surrealismo do... Joãozinho, tá, tem fala aí. uma aluna aqui colocou que se ela pode usar a palavra sobreposição para cubismo. A palavra. Sobreposição para cubismo? Será? Pode, porque acho inclusive sim, né? tem um tipo de cubismo que ele faz colagem no... E eu fui perdendo o fio da meada. Então vamos lá, uma palavra para cada vanguarda. Fala comigo aí, futurismo, máquina, expressionismo, distorção, cubismo. Qual que é a palavra? Simultaneidade. Josinho, mas não é geometria. Pode ser geometria, mas a geometria serve como um instrumento para eu ver as coisas por vários ângulos, por vários lados, ao mesmo tempo. Tá entendendo? Então, qual é a palavra? Simultaneidade para definir o cubismo. E qual é a palavra para definir o dadaísmo? O nada. Fazer uma arte que não diga nada, nihilista, que não signifique nada. Por quê? E aí o Nelson falou muito bem. A questão da guerra, cara. Tá entendendo? Um absurdo. Você acha assim, você acha que isso aqui é um absurdo? Um mictório é um absurdo? E seres humanos matando seres humanos? Aí é muito lógico, é? Você vai criticar a minha arte? Eu faço uma arte absurda para uma humanidade absurda. Eu faço uma arte sem sentido, deliberadamente sem sentido, para uma humanidade sem sentido. Que ficam aí, né, geração após geração, se matando em números cada vez maiores. Tá certo? Essa é a jogada do dadaísmo. Qual é a palavra do dadaísmo? Então, o nada. Não significar nada, não dizer, fazer uma arte que condiga com a humanidade. Uma arte sem sentido para uma humanidade sem sentido. Aí você pode fazer colagem, né? Como que se faz um poema dadaísta? Pega um monte de palavra, recorta de um jornal, coloca num pacote, né? Chacoalha e vai colando aleatoriamente. Você fez um poema dadaísta, dá um abraço aqui. E a galera que falou que queria me dar um abraço, galera, que vontade. Chegará um dia, hein? Já tá chegando, estamos saindo dessa, hein, cara. A Nádia falou que podia ser nadaísmo. Nadaísmo! Perfeito. É genial, quem falou? Acho que é Nádia. Perfeito. Nadaísmo. Show. Então tá. Show. Cool, como diria Peralta. Vai. Então aí a palavra para dadaísmo é o nada e a palavra para surrealismo é o sonho. É entrar num mundo de sonhos. Eu já vi que tem gente que comentou ali, né, do queijo camembert, que influenciou essa pintura do Salvador Dalí. Tá, e daí qual que é a diferença entre abstracionismo e cubismo? Que ficar perguntando ali, que se você não respondeu, os caras ficam até amanhã perguntando. Então, perguntaram de novo. Tá, de novo, vamos lá. O abstracionismo, ele trabalha com pinturas que não são figurativas. O que é uma pintura figurativa? Que aparece alguma figura do mundo real. Aqui aparece uma figura do mundo real, que é o quê? Um relógio. Aqui outro, um olho, tá certo? O próprio cubismo, a pergunta era, qual a diferença entre cubismo e abstracionismo? Inclusive, o Picasso, ele nunca incorreu no abstracionismo. Por quê? Porque ele retrata figuras do mundo real, figurativo. Né? Mulheres, né? As frutas aqui. O abstracionismo, ele faz imagens abstratas, que não remetem a figuras do mundo real. Remete a quê? Aí é simplesmente, né, formas geométricas, né? Quadrados, né, retângulos coloridos, né, o suprematismo russo, que é o quadro, um quadrado negro sobre um fundo branco. Então isso é abstracionismo, são imagens abstratas. O cubismo, ele geometriza o mundo, mas é um mundo de imagens que figuram no mundo nosso, cotidiano, realista. Joãozinho, Fala. Idile Camille, ela lembrou que o cubismo, aquela ali, cubismo, as Mademoiselles de Avignon,
As damas de Avignon, prostitutas de Avignon, né? Ela lembrou que tem muita influência da arte africana. Ah, boa, né? E boa. O Picasso, ele ia direto no Museu do Louvre e ele mesmo escrevia cartas para os amigos dele que ele roubava máscaras africanas no Museu do Louvre, porque era muito caro, ele não tinha acesso a essas máscaras africanas. Sensacional. E fazendo um link com aquilo que nós falamos no início da aula, com o neocolonialismo e imperialismo, eles estão colonizando o continente africano, mas o continente africano também está colonizando os europeus. Aqui é uma espécie de troco. Por quê? Porque os europeus estão apaixonados por essa arte milenar, muito antiga, africana, muito bela, e aqui nós vemos, por exemplo, uma total máscara africana. Que o Picasso introduziu nesse quadro. E tem a ver com aquilo que eu falei na minha primeira tela, que é romper com a tradição, com o Renascimento. Se eu vou romper com o Renascimento, qual vai ser a minha base de inspiração? Então eles vão lá na arte primitiva, tem a ver também com as pinturas rupestres, certo? Sim. E também inspiração nas máscaras africanas. Caiu no Enem, inclusive, uma questão com essa partezinha aqui recortada, se não me engano, referindo à influência das máscaras africanas, da arte africana e também da arte primitiva, da pintura rupestre no cubismo. Boa, perfeito. Bom, então fecharam as vanguardas, beleza? Uma palavra para cada vanguarda. Futurismo, máquina. Vamos lá, fala aí. Máquina, futurismo. Expressionismo, qual que é a palavra? Deformação, distorção do real. Cubismo, qual que é a palavra? Simultaneidade, beleza? O dadaísmo, o nadaísmo. O nadaísmo, salva de palmas. E o surrealismo é o sonho, mergulhar no inconsciente. Influência do cara que em 1900 lançou um livro tentando entender o homem, né, por meio do sonho, né, que é a interpretação dos sonhos. Sim. Tá legal aí que tá? Ó, então, chegou a 1000 likes, chegou a 2000 likes? Acho que sim. Ó, cara, não vou trazer meu violão lá de Curitiba. Esse violão aqui, violão que o Gilberto Gil tocou nele, um dia eu conto essa história. História. E a música é assim, tomara que não caia a nossa live aqui, né? Agora mas a música é assim, é baseada em Raul Seixas, assim, ó. A vanguarda é o que vai na frente. As vanguardas vieram da Europa. As vanguardas são os novos rumos. As vanguardas chegaram aqui. Futurismo. A velocidade. Futurismo. E as engrenagens. Futurismo. É do Marinette. Futurismo. Le Mot en Liberté. Expressionismo. Distorce o real. Expressionismo. Visão pessoal. Expressionismo. Angústia e dor. Expressionismo. O Munch, o Van Gogh e o cubismo. Simultaneidade. E o cubismo. É o Pablo Picasso. E o cubismo. É geometria. E o cubismo. Damas de Avignon. Dadaísmo. Niilismo e nonsense. Dadaísmo. Poema colagem. Dadaísmo. É o Tristan Tzara. Dadaísmo. Aleatoriedade. Surrealismo. É o inconsciente. Surrealismo. O sonho do Freud. Surrealismo. Livre associação. Surrealismo. Dali o Breton. É o que vai na frente. Vieram da Europa. São os novos rumos. Você chegaram aqui. É o cara. Bora, vai. Vai terminar que horas essa live? 22h30, né? 22h30 pro desespero do pessoal. É o madrugadão do Nelson e do Joãozão. É isso aí, não tem hora pra acabar isso aqui, viu, Vitor? Brincadeira. O Vitão bem louco. A gente tá assustando o pessoal, vai. Apavorado. Então, onde é que tu botou a caneta, gente? O quê? Tá aqui, o passador. Eu tenho coleções, eu roubo dos lugares. Pessoal, vamos fazer exercício, que a gente tá muito na moleza, todo mundo cantando musiquinha. Então, vamos levar. Agora o negócio aqui vai sério, vamos lá. Enem. Mais sério, vamos dizer. Enem, então vamos lá. Veja, primeiro, leitura de imagens, leitura imagética. Nunca despreze a imagem. Eles não colocaram essa imagem aqui à toa e você vai ver por que é importante prestar atenção nessa imagem. Então, é da Tarsila do Amaral, O Mamoeiro, de 1925. E veja, o que nós notamos aqui, o que você observa? Eu não vou dizer. Você olha para a imagem e você vai dizer o que eu estou vendo, o que a Tarsila mostrou nesse quadro. É próximo da realidade? O que ela está representando aqui? Olha a pergunta.
As vanguardas, olha aí pessoal, as vanguardas, olha como o Enem gosta disso. As vanguardas europeias trouxeram novas perspectivas para as artes plásticas brasileiras. Na obra O Mamoeiro, a pintora Tarsila do Amaral valoriza. O que ela valoriza nesta obra O Mamoeiro? É isso que o Enem está perguntando, quer ver a sua capacidade de interpretação dessa imagem, de leitura textual, leitura imagética. Galera tá acertando aqui forte. Conheço o Banksy muito, sou fã. Representação de trabalhadores no campo. Tem alguém ali trabalhando no campo? Não! Tem uma mãe, parece uma mãe, uma avó, sei lá, uma tia passeando com as crianças. Tem uma mamoeira, tá vendo? Tem gente que não viu uma mamoeira, tá aqui uma mamoeira. Tem gente que acha que isso aqui é uma mamoeira. Isso aqui eu acho que são umas pedras, né? Então, tem uma mamoeira, estão passando embaixo de uma mamoeira. B, as retas em detrimento dos círculos. Então, ela queria representar retas em detrimento dos círculos. Será? Será? É isso que você está vendo nesse quadro? Que não há círculos aqui, tem mais retas do que círculos? Não é isso que eu estou vendo, o que não falta aqui é círculos. Os padrões tradicionais nacionalistas. O que tem de nacionalista aqui? O M do McDonald's? Não sei. Então, não estou vendo nada de nacionalistas aqui. Então, que padrão? A não ser que o quadro estivesse em cores ou fosse verde e amarelo, mas não é o caso. A representação por formas geométricas? Opa, tem formas geométricas aqui? Será? Será? E os padrões e objetos mecânicos? Aqui tem os padrões e objetos mecânicos, ela está mostrando máquinas, objetos mecânicos. Então, e aí, Joãozinho, foram bem? Nossa, então, desde o começo aqui, a galera tá destruindo. Quando a gente faz com eles, é muito interessante que daí eles dizem assim, tá, mas é fácil assim o Enem? E vai ser... Vai ser fácil assim, porque você está assistindo live. Aonde? Numa prova total, não tem como errar. Faz pra nós, faz pra nós. Faz pra nós. Então, pareceu fácil, sim, porque agora você presta atenção na imagem, você presta atenção na referência, você já teve aqui as explicações do Nelson, do Joãozinho, os seus estudos e conhecimentos acumulados, e aí você olha e diz assim, nossa, foi muito fácil de fazer isso. Então, isso é Enem, é interpretação. E às vezes, né, Joãozinho, é tão fácil que a pessoa fica assim, será que é isso mesmo? Porque parece que está muito fácil isso. E aí gera aquela insegurança. Mas essa questão foi fácil. Vamos pegar uma... Deixa eu fazer essa aqui. Vamos fazer uma aí, o Joãozinho vai fazer uma com você. E aqui, ó, aquele negócio, porque Enem interpretação, né? Se você tem o conteúdo, a interpretação fica mais segura, beleza? Mais segura. E uma palavra para abstracionismo, para resumir abstracionismo, é complicado, né? São formas abstratas que não remetem ao mundo real. É uma pergunta ali. Bom, cara, diz assim, o surrealismo configurou-se como uma das vanguardas artísticas europeias do século XX. René Magritte, pintor belga, apresenta elementos dessa vanguarda em suas produções. Um traço do surrealismo presente nessa pintura. Vem comigo, se você sabe o conteúdo. Vem cá. Justaposição vamos aqui, da letra E para letra A, para ficar um pouco mais, tá? Procedimento de colagem. Qual que é a vanguarda da colagem? Fala aí, responde aí no chat. Dadaísmo, claro. Agora não é só para responder a letra certa, é para você vai escrever na tua prova, inclusive. Eu sei a qual é a certa e eu sei as erradas o que é, da qual vanguarda que é. Sou professor de vanguarda. Olha lá, procedimento de colagem é o quê? Dadaísmo, correto? Vai. Então não pode ser, porque é surrealismo. Processo de automatismo, automático, máquina é o quê? Futurismo, não pode ser. Construção de perspectivas simultâneas, é o quê? Cubismo. Crítica ao passado, qual que é a estética que, inclusive o nome é o contrário de passado? Futurismo. O futurismo que criticava lá, dizendo que o automóvel é mais bonito que a Vitória de Samotrácia. Então ficou fácil. Justaposição de elementos díspares observado na imagem do homem no espelho. Por que elemento díspar? Porque essa imagem não faz par com essa, tá certo? Um cara olhando no espelho, qual que seria o par? O cara de frente, sendo refletido. Então, justaposição de imagens díspares. Aí nós falamos ali de justaposição, tem a ver com o cubismo? Tem. Mas também pode ter a ver com o surrealismo e nessa questão por eliminação eu vou na letra A e show de bola. Fechou? Fechou. O que tem aí que está... E tanto é que se você olhasse para essa imagem, se fosse a sua imagem, você diria assim,
como assim? Como é que eu estou vendo atrás no espelho? Você diria, nossa, isso é surreal. Isso aí. É surreal. Então é sonho. onírico, é sonho, é viagem, aquelas maluquices que acontecem no sonho. Beleza, você bora. vê as coisas ao contrário. Vamos falar da arte contemporânea, cara. Meu Deus, é você. Vai com você. Não, arte contemporânea, pessoal, é a arte pós-moderna, é a arte pós Marcel Duchamp, é após o urinol. Então os alunos, depois do Pinico, depois do urinol, depois do mictório. Então é uma tendência artística, a arte pós-moderna ou contemporânea, né, que a gente pode chamar de pós-moderna. É uma tendência... Deixa eu parar aqui, ó. Galera, colagem, né? Vamos lá. Colagem, o dadaísmo dizia que você podia fazer poemas colando palavras aleatórias, tá certo? Uma manifestação do cubismo, os cubistas, eles colam coisas na tela, tá certo? Mas o princípio da colagem aleatória, de pegar palavras e fazer um poema dadaísta colando palavras aleatórias, pega lá, pesquisa lá depois assim, ó, receita para fazer um poema dadaísta. É exatamente o que o cara propõe, pegar as palavras, né, Nelson, e recortar e colar no papel aleatoriamente. Beleza? Explicado? Bora, então, vai. Vamos lá, o que os dadaístas inauguram? Inauguram essa arte. Então, qual é a origem? Ela costuma estar relacionada com movimento da pop art, mas também ligada, e ela é herdeira, né, do movimento dadaísta lá da década de 1920. Também denominado de pós-modernismo, propõe expressões artísticas originais a partir de técnicas inovadoras. Então, qual é o contexto histórico desse momento da pop art, esse momento de arte contemporânea? Pós-Segunda Guerra Mundial, geração Baby Boomer, tá? Então você tem toda uma nova geração crescendo e com o welfare state, o estado de bem-estar social na Europa, nos Estados Unidos. São pessoas que têm mais acesso à educação, à informação. Você tem uma nova geração aí que vai ficar muito mais ligada em música, em arte. São os jovens, depois, mais tarde, de Woodstock, do movimento hippie. São jovens que questionam, eles não conseguem, os pais deles não conseguiam fazer o que eles fazem. Por quê? Porque eles já estão dentro desse novo mundo, desse mundo que já vinha questionando desde os anos 1920. Então, você tem um contexto de Guerra Fria, e aí você tem um choque entre Estados Unidos e União Soviética, o risco de uma guerra nuclear total, o questionamento de progresso, Joãozinho, quando jogam as bombas em Hiroshima e Nagasaki, os filósofos começam a questionar o que é progresso, a ideia de progresso começa a ser questionada, a expansão da sociedade de consumo, a ascensão dos Estados Unidos como grande potência, a aceleração da tecnologia, a gente não dá conta das inovações tecnológicas, a geração Baby Boomer, né, que é essa geração pós-Segunda Guerra, e a contracultura, que é o movimento hippie, a guerra do Vietnã, os vários confrontos militares dos Estados Unidos e da Europa no Oriente, as guerras de descolonização fez com que eles trouxessem os soldados que iam lutar e voltavam para casa, traziam o quê? O budismo, o confucionismo, o taoísmo, o shintoísmo, toda uma relação do ser humano com o ambiente dele, que é uma novidade e que vai gerar, por exemplo, o ambientalismo, né, os movimentos ambientalistas. Pensa agora nisso tudo, soma tudo isso e a pílula anticoncepcional nos anos 1960. A pílula anticoncepcional que liberta a mulher do ônus da gravidez indesejada e que agora essas jovens, né, meninas que nasceram após a Segunda Guerra Mundial, essas jovens têm a perspectiva muito diferente das avós e das mães, em que elas podem exercer a sua sexualidade com muito mais liberdade, tem o momento da escolha da gravidez. Isso foi um caos, no momento que lançaram a pílula anticoncepcional foi um caos nas religiões, na sociedade, na moral, nos costumes. Então, muita crítica, mas isso vai ainda motivar a expansão do feminismo e de outros movimentos contestatórios da época. Por quê? Porque nós temos novas tecnologias, novas formas de ver, novas perspectivas, assim como já propunham os cubistas, por exemplo. A gente já tem uma nova maneira de ver o mundo. E aí... E ó, só fala pra galera que vai acabar às 8 horas. A gente vai tentar fechar às 8. Vamos tentar. Arte pós-moderna, a pop art
A pop art que vai brincar muito. No começo ela faz uma crítica a essa sociedade de consumo, mas depois eles acabam ficando ricos vendendo essas estampas de produtos que eram muito comuns nos Estados Unidos. A maioria desses artistas da pop art são antigos publicitários, artistas de publicidade, e que já têm experiência em fazer esses desenhos, mas estão criticando uma sociedade que ela é vazia em si. Então eles começam a repetir imagens. Tem um quadro da Marilyn Monroe muito repetido, muita imagem, e está dizendo, é uma imagem vazia, ela não diz nada. Minimalismo, né? Então utilizar o mínimo possível de informação, transmitindo uma emoção, algum tipo de sentimento com o mínimo possível de cores. E olha, volta lá, Nelson, e isso aqui é abstrato, ó, volta lá na arte pop, na pop art do Andy Warhol, né? Vai pra frente, não, na pop art, isso, vai aí ó, isso aí é o mundo real, né? É a cultura pop, massificada, né? Figurando o mundo, tá certo? Vai pra outra, isso aí é abstrato. Essa pintura aí abstrata, não remete necessariamente a nenhuma coisa do mundo real. Compromisso então nenhum. Quem estava na dúvida ali de abstracionismo, isso é abstrato. E é um abstracionismo minimalista, do mínimo possível reduzir a formas geométricas uma tela. Beleza? Estão falando de Era um Garoto Como Eu, sobre a Guerra do Vietnã. Pô, os caras têm referência, meu. Sim, Música muito boa. E a arte pólvora brincando com a efemeridade, com a nossa própria vida. Então utilizam materiais que se decompõem, metais, madeira. Então é uma arte que não quer mais museus, é uma arte que está criticando o espaço de museu, porque o espaço do museu ele é elitista. Então é uma arte que você pode fazer num jardim, numa praça, e você pode montar com objetos que hoje está muito na moda, que é a reciclagem de materiais, e a arte pólvora é uma arte pobre, que não utiliza materiais caros, utiliza geralmente sucata, né, para fazer arte. Land art, que usa terra, pigmento feito a partir de lama, de terra, de restos de madeira. Então eles estão propondo uma arte que seja acessível a todos, que você possa fazer em qualquer lugar. E alguém poderia dizer, Nelson, mas isso é loucura, ninguém reagiu a isso, porque tinha... É obrigatório ter alguém lá dizendo o seguinte, não, mas eu não concordo com isso, eu não gosto dessa arte. Eu gostava como era antes, que era mais figurativo, que era mais próximo da realidade. E pasme! Isso aconteceu dentro da arte contemporânea. O que aconteceu dentro da arte contemporânea? Nós temos a arte figurativa. Então, você tem uma arte que vai buscar a fotografia. Então, eles vão buscar elementos da fotografia e vão tentar produzir o mais real possível. Isso aqui é uma arte buscando o máximo possível da realidade. É uma reação. A arte contemporânea, ela suporta isso. Ela não tem problema nenhum com as críticas. E eles também entram aqui, essa arte figurativa, essa arte da fotografia, também entra, que na realidade você acha que é uma fotografia, mas é um quadro pintado a óleo. É tela, né, óleo sobre tela. Arte de rua, eu lembro de alguém falando do Banksy, né? Então, arte de rua, street art. Falaram do Banksy. Agora estão falando aqui desconecta lá da live do Alan. Vamos tentar recuperar essa live e relaxa aí. Vamos centrar aqui nas vanguardas europeias, meus queridos. Vamos lá. E aí, arte de ação, a arte de performance. Então, já nos finalmente você tem a arte conceitual, a performance, que muita gente não entende. O happening, né? Que você faz instalações, é um acontecimento, é repentino, não é avisado, não é esperado. De repente você se depara com isso. A performance, por exemplo, você está passando no local, tem alguém fazendo estátua humana para ganhar dinheiro, para sobreviver, mas é uma performance, as estátuas humanas são performance. A arte visual, né, ou arte audiovisual, que é uma arte que vai usar tecnologia, vai usar televisão, vai usar todo o material audiovisual para fazer suas representações. E o grupo mais que aparece bastante, né, nem é o grupo Fluxus. O Fluxus é um grupo que ficou muito famoso divulgando esse modo de fazer arte, a arte espontânea, a arte de rua, é uma arte que envolve teatro, que envolve performance, dança, silêncio, né? Você tem aqui todo tipo de expressão, e o grupo Fluxus ele torna isso possível, né? E que vai ser a grande influência da época. E quem fez parte desse grupo aí foi a Yoko Ono, cara, a esposa do John Lennon. Inclusive o John Lennon conheceu a Yoko Ono numa exposição do grupo Fluxus. Subindo numa escada tinha um negócio no teto que dizia a palavra yes. Diz que ele, quando viu essa palavra, se apaixonou pelo Yoko, e ali os Beatles começaram a terminar. Tu ri, né? Pra chorar. Body art é quando o artista ele vai utilizar
o corpo como expressão da arte, né? Então você utiliza como suporte. Então o corpo ele é a expressão artística, ele complementa a sua arte. Então você tem várias expressões, as mais diversas possíveis. Ó, rolou uma pergunta aqui, qual a diferença entre body art e a performance, né? A performance usa o corpo para dançar, para fazer o movimento, né? E a body art você imprime no corpo essas imagens, os piercings, nas tatuagens e assim por diante, né? A performance eu posso fazer uma dança aqui, como o Nelson vai fazer. Ai, meu Deus. Vai fazer uma performance hoje aqui no final da aula, tá? Mas essa é a diferença. O corpo na body art, ele vira uma espécie de tela de arte, certo? Certo, show! Voltaram aqui, voltaram. Então, bom, venha. Você tem, como a gente já tinha mostrado para vocês, o que você tem aqui é uma crítica. A pop art está criticando os vazios dessa sociedade. O minimalismo está dizendo, olha, a gente pode viver com menos, sem excessos. Está criticando os excessos dessa sociedade de consumo, como nós já havíamos falado. É a crítica ao elitismo. Então você abre espaço para exposição, para que mais pessoas possam ver. Usa materiais efêmeros, que não duram muito tempo, assim como nós, que também não duraremos muito tempo. Critica os abusos dessa sociedade e vai coincidir com os movimentos ambientalistas e está muito, muito na moda nos dias de hoje. Aí, ó, Banksy, para quem queria o Banksy, street art. Street art ou arte de rua é uma arte que pretende chegar a todos, também não é uma arte elitista, que faz críticas, é uma arte engajada, que envolve teatro, grafite, performance, todos os tipos de expressão. Caráter dinâmico e efêmero, a arte de rua que interage diretamente com as pessoas. O fotorrealismo critica o abstracionismo reinante na arte, então eles propõem a volta, a figuração, a busca de uma arte mais representativa da realidade. E aí a gente vai para uma questão. Produzida no Chile na década de 1970, a imagem expressa um conflito entre culturas e sua presença em museus decorrente da... Então olha, a imagem, nossa cultura não cabe em seus museus, nossa cultura não cabe em seus museus. Então aqui o que nós temos é o patrimônio cultural e discursos museológicos. Então o que você está vendo aqui? A sua presença em... expressa um conflito entre culturas e sua presença em museus. A questão já está pedindo. Tem um conflito aí. Então aqui nossa arte não cabe em seus museus e aqui está dizendo que tem um conflito. Valorização do mercado das obras de arte? Não, né? Não está valorizando obra de arte, não está promovendo obra de arte aqui. Definição dos critérios de criação de acervos, ampliação da rede de instituições de memória, burocratização do acesso dos espaços expositivos ou fragmentação dos territórios das comunidades representadas. Então, o que a gente tem aqui? Nós temos uma crítica, né? E uma nova definição para o que a gente conhece como a arte e os espaços são criticados nessa exposição. Acho que fica na tela anterior ali, né? Vamos fechar nessa última tela, porque tá acabando nosso tempo, galera, olha lá, ó. 20 horas, não vamos ficar até 22 não, já chegaram ali, falaram. Galera, a live do Alan parece estar salvo, tá tudo certo, galera. Outra coisa, eu vou estar aqui amanhã, vou ter mais 2 lives, uma só de literatura e outra com meu brother Lauro sobre interpretação de poema e figuras de linguagem, para dar um super tchau para todo mundo. Galera, que audiência qualificada, galera. Eu tava falando aqui de Sgt. Peppers, quando eu falei de Beatles. Show. E é muito gratificante dar aula para esse tipo de aluno, esse tipo de audiência. Galera, tá o nosso tempo aí. Vamos, de repente amanhã, na minha live, eu dou uma geral em neoconcretismo. Eu dou uma geral ali nas coisas que ficaram um pouquinho pra frente, que tropicalismo. Mas nós podemos encerrar, Nelson. O que você tá afim de fazer? Vou pegar meu violão. Vou pegar meu violão. Você que manda. E você quer cantar uma música? Você não quer cantar? Era um garoto que começou. Mas vão derrubar a nossa live. Se a gente cantar uma música. Vamos encerrar então com a música das vanguardas. Pessoal que ficou ali de repente meio que na dúvida, lá de algumas coisas. Volta a música aí e nós fechamos. Pode ser. Vitão, Douglas, fale pra nós aí. Dá tempo de fazer a música? Cadê? Vai lá. E o rap, cara? Dá tempo? Pode ser um garoto. Era um garoto. Pô, eu sei até o solo, cara, ó. Vou fazer um ratatatá nas questões da prova do Enem, galera. Falou, moçada. Tchau. Valeu, galera. Muito bom, brother. Obrigado. Valeu.